Olá, alunos Universo, mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos tratar de jogos de linguagem, uma função de extrema importância na língua portuguesa, onde reflete alguns casos onde são explorados o significante e o significado de uma palavra. Então, dentro da língua portuguesa, os jogos de linguagem, eles podem interferir numa interação no texto ou até mesmo num discurso. E é isso que nós vamos tratar especificamente das questões onde engloba-se as questões de denotação e de conotação, tá? Mas aí, antes, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, algumas situações que ao longo do tempo nós vamos adquirindo durante as trocas de conhecimentos que a gente tem, né, sobre a questão de jogos de linguagem. Veja, quando nós falamos de jogo de linguagem, para falarmos de jogo de linguagem, é necessário que a gente possa entender um pouco sobre a linguagem, né? Então, a linguagem, para alguns especialistas, a sua essência é que as palavras denominam objetos e as frases que são atribuídas, né, ou que são produzidas através dessa linguagem, são ligações de tais denominações. Então vejam, dessa forma, cada palavra tem uma significação e a palavra substitui o objeto. Veja que filosofia, digamos assim. Cada palavra tem uma significação. E cada objeto que é produzido pela palavra, né, cada significação substitui o objeto. Então, há ainda, né, quem defenda também que todo esse processo falado, né, anteriormente, que nós dissemos aqui em relação às questões de significação, há quem defenda, há estudiosos, certo, que dizem que esse processo ele está ligado ao processo de comunicação, certo? E aí a gente vai trazer, eu trouxe uma figura para você entender que o processo de comunicação ele está ligado às questões da linguagem. Eu vou logo mostrar para vocês aqui quando nós temos o seguinte, deixa eu acrescentar aqui. Vejam, quando nós temos aqui, ó, eu acho que ficou muito grande, né? Mas vamos ver se dá para a gente entender. Vejam só, gente, quando a gente tem aqui, ó, o processo de linguagem, tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera para vocês visualizarem melhor. Vejam só. Quando nós falamos do processo de comunicação, está escrito redação aqui, mas na verdade é língua portuguesa, vou fazer logo a alteração. Deixe-me ver. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Veja, quando nós estamos falando, né, do jogo de linguagem, engloba também o processo de comunicação. O processo de comunicação é o quê? É o referente, tá? Veja que há uma interligação aqui, ó. Emissor, veja só, o referente ou o contexto é o assunto ou a situação. E aí nós temos o emissor, aquele que produz ou que escreve, ou até mesmo o falante, tá? Num processo de comunicação, aquele que produz uma mensagem, aquele que escreve uma mensagem, ou até mesmo aquele que fala a mensagem. E aí nós temos nesse meio, no centro aqui, ó,
do processo de comunicação a mensagem ou até mesmo o texto, certo? Então, daí do emissor, olha o processo. Nós temos o receptor. O receptor é aquele destinatário, aquele que vai ler e aquele que vai ouvir, tá? Ou até mesmo aquele que vai assistir, não é? Se a gente falar do processo televisível, né? Que é a televisão, que são os noticiários assistidos. E no meio dessa mensagem, né? No meio do emissor e do receptor, existe sim a mensagem. Só que para essa mensagem acontecer, ele precisa de um código. E o código é o quê? A língua. Então vejam como é o processo de comunicação dentro de uma interação comunicativa, certo? Então, voltemos para vocês entenderem. Eu tenho o assunto ou a situação, certo? Lá no princípio de todo o processo. Em seguida, eu tenho o emissor, não é? Que é aquele que escreve ou aquele que discursa. Aí eu tenho a mensagem que está sendo enviada para o receptor, ou o leitor, ou o ouvinte, não importa nesse caso quem seja. O que importa é que é o destinatário. E para acontecer essa mensagem, é necessário o código, que denomina-se de língua. No caso, nós estamos falando da língua portuguesa, e o canal de comunicação, que é o meio que vai veicular a mensagem aqui, ó, que foi retirada do assunto ou da situação lá na ponta no início do processo, certo? Então, aqui existe sim um processo de comunicação, tá? E aí a linguagem, ela está basicamente ligada, certo? As questões também de interpretação. Quando há uma má interpretação aqui, ou quando existe uma dúbia, né? Chamamos assim de dúbia situação, certo? Então a gente chama de ruído, certo? O ruído é aquele processo que interferiu na mensagem. Eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem que a linguagem ela tem uma extrema importância em todo o processo comunicativo, tá certo? Então vejam, quando nós tratamos dessa questão da comunicação, veja como é importantíssima. Veja, nós temos ali em seguida, né, uma situação em que o pedreiro, inclusive eu trouxe aqui a imagem do pedreiro, tá? O pedreiro, ele está ali trabalhando, como vocês estão percebendo aí, ó. O pedreiro, ele está trabalhando, certo? E aí ele grita para o seu ajudante a seguinte expressão: tijolo, certo? Obviamente a gente está imaginando que ele vai pedir o quê? Tijolo, né? E aí o ajudante vai lá e arremessa esse tijolo. Veja só, se essa expressão, né, fosse considerada fora do contexto que nós estamos analisando, que é a questão da linguagem, certo? Ou do jogo de linguagem, nós diríamos que o termo tijolo seria apenas um substantivo, né? Um objeto que aí a gente denomina de substantivo. Porém, gente, dentro do exemplo que nós estamos analisando, a expressão tijolo, ela também pode ser considerada como uma redução da expressão que ele poderia dizer o seguinte: preciso de um tijolo, ou certamente jogue um tijolo, tá? Então veja que ele encurtou essa expressão. Ele simplesmente, no processo de interação, ele simplesmente falou tijolo, e aí o ajudante arremessou o tijolo para que ele pudesse dar continuidade à obra. Então veja como é importante o processo na comunicação,
quando a gente trata do jogo de linguagem, certo? E está ligado a isso também, e a muitos e tantos exemplos que nós temos, mas eu trouxe esses dois aí para que vocês possam compreender. Então vejam, alguns especialistas defendem também que o significado de linguagem ele pode ser considerado um conjunto de linguagem, certo? Que pode ser empregado para fazer indagações, para consolar algumas pessoas que estejam passando por momentos difíceis, para revoltar-se, né? E até mesmo para descrever alguma coisa, né? Para descrever alguma coisa, então utiliza-se também nesse sentido a linguagem, tá? Mas aí, para que possamos ver como a linguagem ela está tão ligada à questão de interpretação, né, nos interlocutores da conversa, eu trouxe esse exemplo aí do tijolo, mas vamos ver também um exemplo de um dono de restaurante, tá? Eu vou passar aqui a próxima figura. Um dono de restaurante, digamos que ele chegue, certo? Imagine aí que ele chegue na porta do restaurante e ele está ao telefone ou ele está conversando com algum cliente, certo? Mas vamos imaginar que ele esteja conversando ao telefone, certo? E aí ele diz a seguinte expressão: precisamos reformular o nosso cardápio. Veja como a questão da linguagem no processo comunicativo ela tem a extrema importância. Então, ele diz o seguinte: precisamos reformular o nosso cardápio. Veja como a questão da interpretação ela também está ligada na questão do jogo da linguagem. Se o chefe de cozinha, né, aquele que é responsável pelos pratos, ele ouve, logo ele vai entender que vai precisar criar novos pratos para atingir novas clientelas, ou seja, para aumentar o faturamento, tá vendo? Então o chefe, que é o responsável pelos pratos, ele vai entender que quando o dono, né, ele diz o seguinte: precisamos reformular o nosso cardápio, o chefe vai entender que é a criação de novos pratos ou a inovação de novos pratos. Mas vamos imaginar que há uma equipe de marketing, tá? Que é responsável pela publicidade ou até mesmo pela confecção do cardápio, do menu, né? Aquele que a gente chama de menu. Então vejam, gente, quando nós, quando a equipe responsável pela publicidade, né? Ela entende dessa forma, então ela vai entender que vai precisar de fazer um novo layout para a confecção de um novo cardápio, né? Mais colorido, né? Mais diversificado, não é isso? Então vejam como a questão da interpretação ela está ligada nesse sentido. Então vamos voltar lá na nossa plataforma, tá? Para que a gente possa interagir melhor. Deixa eu virar aqui a câmera. Bom, aí vejam, quando ele diz ali, ó, de modo geral, utilizamos as palavras para nomear seres, fatos, coisas, sensações, mas a forma como elas se apresentam, o significante, na expressão do linguista Ferdinand Saussure, esse Ferdinand Saussure, gente, é considerado o pai da linguista, certo? Na linguagem humana, certo? Ferdinand Saussure é um grande estudioso, um grande filósofo, uma pessoa que trouxe uma contribuição importantíssima na linguística, tá? Então vejam, pode ser interpretada de diversas maneiras, com diferentes significados. Veja o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Veja, pode ser interpretada de diversas maneiras com diferentes significados, segundo o mesmo linguista. Eu dei o exemplo lá, não é, do cardápio, né? Quando o dono ele diz que precisamos reformular o nosso cardápio. Então, seria a criação de novos pratos ou seria uma reformulação no layout, não é, das cartelas onde é oferecido os pratos, né?
de almoço ou de janta, né? Aí fica a interpretação de cada um. Então vejam, a mesma coisa é quando dependendo da situação do uso. Pense no seguinte exemplo, a palavra terno. Veja, pode ser entendida como roupa, trio de pessoas, aquele que tem ternura, carta de baralho, dado de 3 marcas, entre outros significados, certo? Então vejam, os significados que a forma escrita de uma palavra podem adquirir estão ligados ao conceito de denotação. Sentido literal. Professor, o que é a denotação? Veja, gente, a denotação e conotação é esse o nosso foco, onde nós iremos dar prioridade para que vocês possam compreender as questões da linguagem. Vejam só, denotação é o ato de denotar. Se a gente for num dicionário, você vai ver que é a ação de denotar, de traduzir o sentido literal das palavras. É a relação direta de um sentido literal de um nome com um objeto. Vejam só, preste atenção nessa definição. Relação direta de um sentido literal de um nome com um objeto. Ele é o sentido real, é onde as palavras têm o sentido no dicionário. O sentido principal do dicionário. Veja, quando nós tratamos do sentido real, que é a denotação, é onde não existe ambiguidade, não é? É onde não existe, como é que eu posso dizer, não tem outros sentidos que possam prejudicar o objetivo do texto, certo? Então, quando eu tenho uma palavra, no sentido denotativo, é o sentido do dicionário. É aquele sentido real, certo? Que o dicionário ele traz e quando eu quero expressar alguma situação dentro de um texto. Então, quando a gente fala do sentido denotativo, estou falando do sentido real, certo? Veja, a linguagem denotativa, certo? Que é o que nós estamos tratando aqui, ó. Ela possivelmente ela é encontrada em artigos científicos, em textos didáticos, em textos jornalísticos, textos em geral que trazem na sua linguagem o sentido real daquilo que está querendo ser passado para o leitor, certo? E aí ele fala também da conotação. Veja, a conotação é o sentido figurado. É a significação construída a partir da associação de uma palavra a uma experiência sociocultural do falante. Então vejam, a conotação é o sentido figurado das palavras, como nós vimos aí. É o sentido figurado de uma palavra, que é quando nós usamos esta palavra ou expressão e ela não representa realmente aquilo que nós estamos querendo apresentar. Quando utilizamos dessa forma, temos o objetivo de fazer uma comparação, tá? Quando eu tenho o objetivo de fazer uma inclusão, ou quando eu tenho um objetivo de fazer um exagero numa expressão que eu queira demonstrar, certo? Então, geralmente, ela é utilizada nos textos literários. Olha só. A linguagem conotativa geralmente é utilizada nos textos literários. Que textos literários são esses, professor? O conto, a piada, a crônica, o poema e outras situações do gênero literário que a gente possa encontrar. Então aí está a definição, certo? De um sentido denotativo e de um sentido conotativo. O denotativo é a situação real, certo? E a conotação, o sentido conotativo é o sentido figurado. É quando eu quero incluir alguma coisa, né? Eu tenho o objetivo de incluir alguma coisa. Aí vamos mais na frente que ele diz: denotação é o conhecimento partilhado por elas, as pessoas, independente da situação comunicativa. Trata-se de um conceito ligado ao trabalho dos dicionaristas. Está vendo aqui, ó, confirmando o que eu acabei de falar.
as questões do dicionário, que procuram descrever o conhecimento lexical da coletividade falante de uma língua, certo? E aí vem a conotação. Aqui, segundo o aporte teórico, tá? Da gramática de Auwers, certo? Veja, a conotação recobre os aspectos culturais e ideológicos do significado da palavra e desempenha papel especial na diferenciação dos sinônimos. A conotação é, assim, o lugar que ecoam as experiências culturais da comunidade. E aí ele continua quando ele diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu subir. Nos dicionários mais recentes também são descritas algumas potencialidades de sentidos ligados à conotação que, em geral, passaram a integrar o léxico da língua por meio de expressões populares, como, por exemplo, observe a seguir com o verbete da palavra lar. Tá vendo aqui, ó? Lar. Retirado do dicionário, traz tanto sentido literal como alguns sentidos figurados, comumente empregados pelos falantes da língua portuguesa. Então, veja, o substantivo lar, tá? Vamos ver o que ele significa, a palavra lá. Pode ser local, pode ser na cozinha, onde se acende o fogo, pode ser uma lareira. E aí, em termos de derivação, por extensão de sentido, pode ser a casa de habitação, domicílio familiar, derivação no sentido figurado, aqui, ó, a pátria, a terra natal. Outra derivação no sentido figurado, superfície, lajeada, ladrilhada, cimentada, do forno de pão, onde é colocada a massa para cozer. E aí a gente tem também no sentido figurado, ninho de aves ou covil, deixa eu voltar lá, ou covil, tá? De animal. Então vejam, essa palavra lá, ela é uma palavra polissêmica, certo? O que é uma palavra polissêmica? É a multiplicidade dos sentidos que uma palavra pode assumir. Então vejam, gente, que nós temos, de acordo com o dicionário, o sentido figurado e o sentido denotativo e o conotativo da palavra lá. Então veja que quando nós empregamos alguns termos, é necessário que a gente possa fazer a utilização dos termos nesse jogo de linguagem, né, que a gente utiliza isso no dia a dia, nas nossas conversas. Eu vou mostrar aqui mais um exemplo para vocês, quando a gente tem aqui, ó, isso aqui é uma reportagem, tá, da capa de uma revista. Isso aqui é para vocês refletirem, tá? Esse material vai chegar para vocês e aí vocês vão poder interagir melhor. Vejam só. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Pronto, aí tá ótimo. Veja, gente, aqui a capa da revista a seguir explora diferentes jogos de linguagem. Vamos analisá-la, vejam só. A capa da revista Carta Capital associa pela seleção lexical e pelos elementos visuais que a compõem dois temas que a princípio nada teriam em comum: linguagem popular e saúde. A palavra zika é uma gíria comumente usada para designar de modo conotativo algo ruim, azar, problema e etc. Ao substituir a gíria pelo termo zika, com K, tá? Fez-se uma referência à doença transmitida pelo vírus Zika, por meio da picada do mosquito com a Aedes aegypti. Assim, a expressão deu Zika passa a ter duplo sentido, tanto o conotativo, fazendo referência à gíria, como o denotativo, ligado a uma questão de saúde, o que podemos relacionar também à imagem dos mosquitos e ao subtítulo da manchete de capa: o Brasil é o epicentro de uma ameaça mundial. E aí ele termina dizendo o seguinte aqui, ó. Aqui a conotação produz o efeito de sentido que revela o ponto de vista da revista sobre a situação vivenciada no Brasil com relação à epidemia da doença mencionada. Notadamente, marca um tom valorativo
que visa causar algum efeito no leitor. E é esse o objeto de estudo, gente. Quando nós tratamos do jogo de linguagem, aqui é o efeito que nós queremos causar de acordo com o que nós escrevemos. Então vejam, o tom valorativo aqui que ele diz é isso aqui, ó, julgamento que expressa uma apreciação, avaliação ou interpretação sobre a realidade, ponto de vista ou juízo de valor. Então vejam como a linguagem ela é importante na construção de um sentido. E aqui vai 4 perguntinhas que vocês vão responder e vão mandar para mim. Então vejam só, gente. Nós vimos aqui as questões do jogo de linguagem, tá? Eu vou voltar no exemplo, tá? Eu dei essa explicação, mas eu vou voltar no exemplo aqui para a gente finalizar e finalizar com sucesso. Quando a gente tem aqui o seguinte, vejam só. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera para vocês entenderem. Pronto, vejam só. Aqui no começo nós temos efeitos especiais de articulação. Então vejam só. Na língua portuguesa, as palavras podem assumir diferentes significados, o que nós acabamos de ver, certo? Articulá-las consiste em reuni-las de modo a extrair das possíveis combinações os efeitos que desejamos, sejam eles provocar o riso, a reflexão, convencer aquele a quem nos dirigimos, né? Provocar questionamentos, motivar, realçar uma impressão ou opinião, conduzir a um julgamento e inúmeros outros fins. A língua nos oferece alguns mecanismos para alcançarmos esses resultados, e o poema de Drummond, a seguir, explora algumas dessas possibilidades. Aí vem aqui, ó. Em sua opinião, por que o poeta usou a combinação, a palavra mágica e certa palavra, no lugar de expressões como uma palavra, algumas palavras ou certas palavras? Isso aí a gente vai ver no poema. De acordo com o poema, que sentido podemos atribuir ao verso certa palavra dorme na sombra de um livro raro? Explique o que é necessário, segundo Drummond, para desencantar essa palavra. Nesse poema, Drummond usa a palavra para falar da própria palavra, a função metalinguística, aí a gente está falando das figuras de linguagem, né? E, para tanto, fez um jogo de linguagem entre a ideia de procurar e encontrar. Releia a última estrofe e explique essa informação. E, por fim, vem para você, o que seria uma palavra mágica? Que efeitos de sentido você conhece e que podem ser obtidos por meio da articulação entre palavras. Então, o nosso objeto de estudo aqui, gente, é que efeitos algumas expressões podem causar quando nós utilizamos ela no sentido denotativo ou no sentido conotativo, tá certo? E aí, veja que quando nós passamos aqui, ó, em sua opinião, o poeta usou a combinação. Veja o uso do artigo definido a e do pronome certa, tá? Que está aqui, ó, certa palavra. Indica aí que é algo determinável, que é distinguível dos demais e que sugere que o poeta está à procura de uma palavra específica, não é? Nesse caso aí, o adjetivo mágica no título aqui, ó, intensifica, tá? Isso a gente vai ver lá no poema. O adjetivo mágica intensifica essa ideia, né? E nessa questão aí a gente pode discutir as escolhas e combinações que as palavras elas podem trazer na construção do sentido dos textos. Tá certo? E aí vamos dar uma olhada para a gente finalizar nesse poema. É rápido, deixa eu só virar aqui a câmera. Pronto. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Vejam, gente, aqui, ó, a palavra mágica, tá? Certa palavra dorme na sombra. É de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida.
a senha do mundo, vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre. Procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. Então vejam, deixa eu só posicionar aqui a câmera para que a gente possa finalizar. Vejam, gente, aí está Carlos Drummond de Andrade, certo? Sentado, né, à beira de uma bela paisagem, né? E aí, gente, o que é que a gente pode construir, né? O que é que a gente pode perceber aí no sentido denotativo e no sentido conotativo, né? É justamente esse jogo de palavras, não é? Em que eles causam um certo efeito na comunicação que nós temos, tá? E é como eu falei lá, ó, a questão do adjetivo, né? Mágica, que ele, de certa forma, intensifica a ideia, tá? Que o autor ele quer trazer para o leitor esse efeito de sentido, né? Utilizando tanto da conotação como da denotação. E aí, por conseguinte, certo? Nós teremos o nosso próximo tópico, né? Na nossa próxima aula, vai ser justamente a articulação para a criação do humor, tá? Como que nós fazemos essa articulação, né? Para que o humor ele seja criado, tá certo? Mas aí isso será na próxima aula. Nos encontramos. Grande abraço, beijos do professor Dionísio. Logo, logo nos encontraremos.